Segundou, minha gente! E aí, aproveitaram bem o final de semana? Tá todo mundo animado para fazer uma semana massa? A gente tá? E você que tá aqui com a gente nesse início de semana com muita cultura e muita arte, que bom! Obrigada pela sua companhia. Hoje no TV A Revista nós vamos falar sobre literatura. Uma escritora do Espírito Santo vai rodar o Brasil falando sobre livros. Tem música como arte e como terapia, ajudando crianças de famílias atípicas. E uma exposição de arte abstrata só, mas em dois espaços diferentes ao mesmo tempo. Vamos falar sobre isso também. E tem samba, minha gente, numa roda comandada por mulheres. E aqui no nosso estúdio, o som ao vivo de hoje é com Pedrinho, Nó na Madeira. Quase 30 anos de música, hein? Pedrinho, o estúdio é seu. Seja muito bem-vindo. Sei que ali dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. E não é coisa de momento, raiva passageira. Não é que daí passa, que não é brincadeira. O amor deixa marca e não dá pra apagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida e coração na mão, desejo pegando fogo e sem saber direito a hora nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra pra te dizer. Ah, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. De uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Uma rua no centro de Vitória, que tem nome de mulher, ficou ainda mais feminina nesse domingo. O Dia da Mulher Sambista foi marcado por vozes muito potentes e muita alegria. Um encontro emocionante sobre a resistência. Aos poucos elas vão chegando, cada uma com seu instrumento. Montam as mesas no centro da rua e ocupam o espaço. O amor pelo samba que é tanto que mesmo após passar por uma cirurgia e com recomendação de repouso, a Rayane não conseguiu ficar em casa. O dever me chama, eu venho, vai conseguir uma cadeirinha aqui pra mim, aí tá tudo certo. Quando acabar aqui eu vou pra casa e continuo o meu repouso. O palco é a Rua Maria Saraiva, no centro de Vitória. Formado em 2019, o movimento Mulheres Sambistas do Espírito Santo sempre se reúne em volta da mesa para celebrar esse ritmo genuinamente brasileiro, que faz parte da cultura do nosso povo, mas ainda dominado pelos homens. É muito importante, não só o grupo, né, mas cada mulher que levanta essa bandeira do samba, independente de estar reunida em algum grupo ou não, independentemente, mas que esteja levantando a bandeira do samba é muito importante, porque o samba ele ainda é muito preconceituoso com as mulheres, né? A presença das mulheres ainda incomoda muito os homens, né? E é muito importante quando a gente se junta, porque são várias vozes, né, falando ao mesmo tempo que a gente tem um espaço, a gente pode fazer samba assim. 13 de abril, Dia Nacional da Mulher Sambista. A data marca o nascimento de Dona Ivone Lara, a grande dama do samba. E em sua homenagem, rodas como essa, formadas só por mulheres, são realizadas em todo o país. A minha referência, a Dona Ivone Lara, é especial.
por ser compositora, né, por cantar e ser compositora. Eu admiro muito o trabalho dela, porque acho que ela se destaca muito dentre muitas outras grandes, pelo fato dos homens, né, virem cantando tudo que ela fazia, todas as obras dela, né. Homens cantavam porque ela não podia gravar, né, como mulher. E então, pra gente, representa muito isso, entendeu? Tem uma representatividade muito grande. Então, pra mim, ela é a referência. Mulheres cantam, compõem, puxam a roda, estão presentes em todo o processo do samba. Fruto isso de muito trabalho, persistência, resistência. Quando a gente consegue trazer isso, consegue juntar mulheres para fazer samba, roda de samba, a gente está dando um passo muito importante para o futuro, para as próximas gerações, assim como Dona Ivone, né, fez lá atrás, tantas outras damas do samba fizeram, e a gente está aqui só seguindo o caminho delas. Manda essa tristeza embora. Viva as mulheres sambistas do Espírito Santo. E olha, pessoal, o assunto agora é o seguinte, ó. Um belo dia, um maestro de Vitória teve uma ideia bem ousada. Ele juntou gente de várias igrejas diferentes, de idades e profissões diferentes e gravou um videoclipe. Será que deu certo? A gente vai conferir agora. Antes da primeira nota, o preparo. É assim que há 15 anos, o maestro Petrônio se dedica ao ensino do canto popular e lírico. Pelas mãos dele já passaram centenas de alunos, de profissões diferentes, cidades diferentes, de histórias que talvez jamais se cruzariam, se não fosse, claro, pela música. Então, a ideia: por que não unir essas vozes na gravação de um videoclipe? Eu tenho paixão por coral, sou apaixonada por coral, mas mais do que isso, sou apaixonada por juntar pessoas para cantar, sabe? E desde 2023 eu venho alimentando isso, alimentando a possibilidade disso acontecer. Veio a ideia de todos se juntarem e participarem, sendo meus parceiros para que isso acontecesse. Aí fomos juntando aos poucos, tendo em vista que eles moram longe. São pessoas com diferentes ocupações, de igrejas diferentes. Fomos juntando e aí deu no que deu esse projeto ao regente do coro. A gravação do videoclipe foi feita no final de 2024. A música, Deus Está no Controle, é uma composição do maestro e é interpretada por quem jamais imaginou estar diante de um microfone profissional. Para mim foi uma experiência diferente, né? Porque a princípio eu nunca tinha pensado dessa forma. Nós aprendemos na aula de canto formas de cantar, como posicionamento, como respiração, postura, gestos que você faz ali, né? Para demonstrar o que a música está passando. Mesmo quem já está acostumada com os microfones se surpreendeu com o resultado. Tatiana veio de uma família de cantores e não escondeu a empolgação de gravar um videoclipe pela primeira vez. Eu sou assim, né, extravagante, eu já chego gritando, gente, vamos participar de um projeto, né, porque eu já fazia aula de canto e quando eu fui convidada a participar, eu fiquei muito feliz, foi resposta de Deus para mim, né, porque é sonho também para a gente que ama música cantar para Jesus, né, e mostrar para o mundo, levar a palavra de Deus através da música. Então, assim, meus familiares ficaram felizes demais, meus filhos amaram, meu filho me ajudou muito. Do ensaio à gravação, esse grupo tão diferente passou por uma experiência que vai além das vozes. Ela também une afeto, determinação e desafio. Alguns até pensaram em sair, Petrônio, eu não vou dar conta, eu não quero prejudicar esse projeto. Eu falei, não, vocês vão ensaiando em casa, depois a gente tira as dúvidas quando estivermos juntos. E foi isso que aconteceu. As pessoas foram se deslocando, foram enxugando as suas agendas ali e vendo que poderiam sim fazer e participar desse projeto. E o sentimento dos alunos
é simplesmente de gratidão. É uma experiência, assim, imensurável, né? Às vezes a gente não tem nem palavras para poder agradecer o tanto que Deus faz por nós e ainda poder expressar no nosso louvor aquilo que a gente tem de gratidão no coração é maravilhoso. O clipe Deus Está no Controle está disponível no YouTube. É só procurar Ao Regente do Coro 1. Ao Regente do Coro 1, beleza? Olha só, pessoal, a gente está no mês da conscientização sobre o autismo, o Abril Azul. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 70 milhões de pessoas são autistas no mundo e uma em cada 160 crianças tem o transtorno do espectro autista. Vamos conhecer agora um projeto que usa a música para ajudar no desenvolvimento de crianças atípicas. É o projeto Música Azul e sobre ele eu vou conversar com a musicoterapeuta Chega Mais, Luciana Lopes, que está aqui do meu lado. Seja muito bem-vinda, meu amor. Que bom que você está aqui para falar com a gente desse projeto que faz a diferença na vida de tantas famílias e fez na sua também, né? Por que você começou a se interessar por esse tema? Porque eu sou mãe de um adolescente hoje, né, autista. Quando ele tinha 7 anos e pouco, eu percebi que o brincar dele não era tão funcional e por isso ele era excluído, assim, do grupo de crianças. E foi através da música que eu consegui conectar algumas habilidades e eu quis levar isso para outras famílias. Foi assim que surgiu o Música Azul. O Música Azul vai fazer agora, no dia 20 de abril, 7 anos. E dele surgiram várias outras coisas, inclusive resultados artísticos também. Inclusive, a gente vai falar aqui, pessoal, sobre os clipes que já estão no forninho ali para sair no dia 20 também, nessa data celebrativa, né? E aí você também vai poder acompanhar. São alguns videoclipes que contam, né, um pouco a narrativa ali também da realidade de crianças autistas e usam a própria música para ajudar nesse processo de sociabilidade, de comunicação, né? Cada um desses videoclipes, na verdade, a gente tem um álbum com 11 canções e essas canções surgiram dos atendimentos da musicoterapia em grupo no Música Azul. Então, eu juntei aquelas características, às vezes um hiperfoco de uma, a prevalência sobre algum instrumento de outra. E nós fomos contemplados na Lei Paulo Gustavo com 3 canções. E essas 3 canções, então, viraram videoclipes. Uma delas é sobre o Congo da Gente, que fala de uma criança autista que amava uma casaca. E a gente sabe que a casaca não é um instrumento assim tão popular, mas essa criança, ela tinha um amor tão grande por esse instrumento e todo um contexto onde a família incentivava. E eu então fiz a música O Congo da Gente, que no videoclipe a gente conseguiu agregar um pouco mais sobre a própria história dessa cultura do Congo na Serra. Vamos assistir então um trechinho aí de Congo da Gente? Coloca para nós, por favor. Esse é o Congo que eu vou lhe ensinar. Esse é o Congo de oi, oi, ai, ai. Esse é o Congo que eu vou lhe ensinar. Esse é o Congo de oi, oi, ai, ai. Pegue a casaca, venha conosco tocar. Com gente grande e pequena, Felipe Mar... Vocês sentirem um gostinho do que vem por aí. E você comentou sobre o hiperfoco, né? Que é uma característica, assim, de crianças autistas. Está dentro do espectro, né? Sim, algumas apresentam hiperfoco. Acabam sendo até muito habilidosas nesses hiperfocos, mas a música ela consegue assim, fazer com que as crianças, mesmo com as suas características diferenciadas, num grupo elas consigam se comunicar, mesmo não sendo oralizadas, não sendo verbais, porque só o som e o instrumento ele já consegue conectar expressões, sentimentos. Então é fantástico poder usar a música, a linguagem artística como uma forma de comunicação e de expressão. Perfeito. É importante, pessoal, só situar, né, que para o diagnóstico do autismo existir, são observados inúmeros fatores, mas as principais questões têm a ver com a comunicação, né, a sociabilidade. A sociabilidade é uma questão e a comunicação é outra, né, de como essa criança se relaciona, como ela consegue se expressar os sentimentos, não é isso, Luciana? Isso. Algumas apresentam
apresentam interesses restritos também, estereotipias e outras comorbidades associadas. Mas o incrível é que num grupo neurodivergente, igual no Música Azul, eu tenho crianças que não falam, crianças que têm uma rigidez cognitiva muito acentuada, outras que a gente chama de nível de suporte 1, que já conseguem ter autonomias diversas, mas que todas, num momento musical, de interação com esses elementos da música, consegue se comunicar, interagir independente de palavras. Então, na musicoterapia, a gente fala muito que onde a palavra não chega, a música alcança. Perfeito, minha gente. Então, a gente vai terminar com um convite para vocês conhecerem mais do projeto Música Azul. E aí, a Luciana faz tanta coisa, porque tem as músicas, tem o álbum, tem banda também que você faz, trazendo pessoas autistas como protagonistas também dessa banda, tem né? A Banda Azul da Lu, que de vez em quando a gente faz umas apresentações com o foco no protagonismo dessa pessoa com deficiência. E para conhecer todos esses projetos, como é que o pessoal acha? Dá o caminho aí pra gente. O mais rápido é musicaazul.com.br. Com certeza você vai achar meu Instagram, o YouTube, e os videoclipes vão ser lançados no dia 20, então, a partir das 15 horas, numa data muito especial e num mês especial que se fala sobre o autismo. Parabéns pelo seu trabalho, que a música consiga alcançar muitas crianças e muitas famílias também. Obrigada, viu, Luciana? Agradeço. Boa tarde para você. Obrigada. Pessoal, agora nós vamos falar sobre a importância da literatura, principalmente para as crianças. A leitura estimula a imaginação, o pensamento crítico, ajuda a criar referências, a entender melhor o mundo. E tem uma escritora aqui do Espírito Santo que agora vai percorrer o Brasil todinho falando sobre livros infantis. É a Lilian Menegutti e foi selecionada para integrar o projeto Arte da Palavra 2025, promovido pelo SESC. O nosso repórter Leandro Manhã está prontinho para conversar com ela agora. Boa tarde, Leandro. Olá, Luana. Muito boa tarde para você e boa tarde para todos que acompanham o TVR Revista. Exatamente, viu? Teremos uma representante capixaba fazendo esse trabalho nela. Foi selecionada pelo SESC, esse projeto que você acabou de falar, o Arte da Palavra, para falar sobre literatura e representar também a literatura do Espírito Santo. Ela já está aqui do meu lado, é a Lilian Menegutti. Lilian, primeira pergunta que eu te faço. Como é que foi que surgiu esse convite para participar desse projeto do SESC e como é que você recebeu ele? Muito boa tarde, muito bem-vinda ao TVR Revista. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, todo mundo. É com uma alegria imensa que eu recebo o convite e recebo vocês também aqui em casa hoje no meu cafofinho literário para poder dizer disso. Além dessa alegria toda com a qual eu recebo o convite, foi uma surpresa imensa, não é? Porque até então, tudo que eu sei é que houve uma seletiva nacional e alguns nomes do Espírito Santo foram colocados à mesa para poder, então, candidatar-se, né, a essa oportunidade de participar do Arte da Palavra, representando o Estado do Espírito Santo em diferentes cidades do Brasil. Então é uma alegria tremenda ter essa oportunidade e passar por esse processo, né, porque a gente escreve para ser lida. Vamos explicar um pouquinho para quem está acompanhando o TVR Revista, como é que vai funcionar a dinâmica, né? Vai ser uma troca, né, com outros escritores também de outros estados. Você vai para o Rio Grande do Sul, para a Bahia, para onde mais você vai? Ai, que delícia. Vou de fato colocar os pés na estrada, né? E aí então, nesse processo com a Arte da Palavra, que é um projeto que tem como objetivo principal formar novos leitores e ampliar os processos formativos de quem já é leitor, né? E também apresentar outros autores para o Estado brasileiro. E com isso fomentar a literatura produzida nos diferentes territórios desse país. E então, nesse caminho, junto com outras duas pessoas que também representam o Espírito Santo, que é a Elaine Correia e o Vitor Passarim, nós estamos participando do Arte da Palavra, mas cada um dentro de um circuito específico. Eu participo com o circuito que é o circuito com o autor, né? E aí, então, nessa perspectiva, a gente tem como agendas a primeira cidade ou o primeiro estado, né, que a gente vai fazer, que é a Bahia. Então, 2 cidades inicialmente, que é Vitória da Conquista e Jequié. E na sequência farei outras 6 cidades do Rio Grande do Sul e depois a gente fecha esse circuito em Goiás. Lilian, Luana, a gente está falando aqui um pouquinho sobre esse projeto, né, do qual a Lilian foi selecionada. A Lilian tem uma carreira aí de mais de 12 anos com literatura infantil, quase 10 livros publicados, né? Foram 9, né, para esse público. E o último deles, vamos mostrar aqui, por favor, Lilian, é A Pequena Máquina de Escrever, uma das últimas publicações que passou pela Bienal Internacional de São Paulo. Me fala um pouquinho sobre esse livro e como foi participar da Bienal de São Paulo? Ai, foi um presente incrível, principalmente porque eu sempre brinco dizendo para as pessoas que eu sou uma escritora mundialmente desconhecida, né? Então, ter a oportunidade de participar da Bienal Internacional do Livro em São Paulo, que é um outro universo, onde as pessoas de fato não conheciam a mim, e ser recebida, mas
por conta da obra, foi muito, muito especial. E aí, então, esta obra, inclusive, ela nasce de um lugar chamado Saudade, né, que vai ser aí o encontro da memória com o futuro. E nesse lugar, ou nesse interlugar, ou nesse espaço-tempo, é que a gente vai falar de saudade, de lembranças, de perdas, e de, ainda assim, aprender a conviver com isso e construir novas histórias. Rapidinho para a gente finalizar, para quem quiser acompanhar a sua agenda, por onde você estará com o projeto do SESC, e também para ter acesso às suas obras, como faz para te encontrar? Pode me encontrar no Instagram, que é Lilian Menengucci Oficial, e também pode conhecer um pouco mais do trabalho com as publicações por meio do meu site www.lilianmenengucci.com.br. Maravilha, muito obrigado, viu? Sucesso aí nessa estrada, né? Parabéns por ter sido selecionada. É isso, Luana. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Leandro. Parabéns, Lilian. Pessoal, ó, já fica a dica para você que tem criança por perto aí na família, enfim, filhos de amigos também. Leia para uma criança, né? Isso muda o mundo. E leia na frente das crianças também, né? Porque criança vê, criança faz. Se a gente quer dar o exemplo, se a gente quer ter mais leitores no mundo, a gente precisa começar pela gente, né? Então pega a dica aí para consumir, né? E ler os livros da Lilian e tantos outros autores que a gente tem tão maravilhosos aqui no Espírito Santo. E agora, pessoal, vou conversar com um músico. Vamos colocar música no programa. Ele é apaixonado por música desde pequenininho, é o Pedrinho Nó na Madeira. Tô sabendo que ele acompanhava os avós tocando acordeon, é isso mesmo, Pedrinho? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, TV. Que bom que você está aqui com a gente. Espírito Santo, boa tarde. Massa, Pedrinho, tem essa história que você tocava, batucava tudo quando você era criança? É. E era o que você batucava? Era panela, era balde, era o quê? Tudo. Tudo? Fogão velho. Até fogão. Rapaz, como é que é? Que tava na reta. Gente, o Pedrinho nasceu lá em Minas, lá em BH, foi BH? É, BH. Mas já capixabou tem quanto tempo? Tem uns 30. Uns 30 anos de Espírito Santo. Mais ou menos. Mais ou menos, daí mas por pra aí. lá. E aí você já trabalha com música também há quase uns 30 anos, né, Pedrinho? Começou o programa hoje com um acordeon aqui, agora tá no violão. E aí o seu repertório tem de samba, tem de tudo um pouquinho? Tem de tudo um pouquinho. E o que você vai fazer pra gente agora? Eu vou cantar uma música da minha autoria, uma delas. Da sua autoria? Oba! Que você tem 3 álbuns, são 2 ou 3 álbuns lançados, né? 3 álbuns lançados, graças a Deus. Oba! E como que chama a música que você vai fazer agora pra gente? Essa aqui é Samba do Morro. Samba do Morro, Pedrinho, Nó na Madeira, ao vivo no TV Revista pra vocês. Bora curtir. Pra ir lá em casa, é preciso fazer batucada, é preciso cantar com meu povo, é preciso tocar violão. Pra morar lá no morro, é preciso agitar a galera, é preciso mostrar para o povo que você tem muito samba no pé. No morro não tem noite, não tem dia, não tem hora. Um outro dia, a mesma coisa, a mesma hora. Um violão e a turma toda a cantar. No morro não tem noite, não tem dia, não tem hora. Um outro dia, a mesma coisa, a mesma hora. Um violão e um cavaquinho a tocar. Como última coisa, eu solicito das autoridades dê mais apoio à turma do morro. É lá no morro que eu quero morar. Como última coisa, eu solicito das autoridades dê mais apoio à turma do morro. É lá no morro que eu quero morar. Pra ir lá em casa, eu preciso fazer batucada, é preciso cantar com meu povo, é preciso tocar violão. E pra morar lá no morro, é preciso agitar a galera, é preciso mostrar para o povo que você tem muito samba no pé também. No morro não tem noite, não tem dia, não tem hora. Um outro dia, mesma coisa, mesma hora. Um violão e a turma toda a cantar. No morro não tem noite, não tem dia, não tem hora. Um outro dia, mesma coisa, mesma hora. Um violão e um cavaquinho a tocar. Como última coisa, eu solicito das autoridades dê mais apoio à turma do morro. É lá no morro que eu quero morar. Como última coisa, eu solicito das autoridades dê mais apoio à turma do morro. É lá no morro que eu quero morar.
Pedrinho Nona Madeira. Os nossos morros maravilhosos de Vitória, né? Morro do Romão, essa galera toda aí. Mas e você tem uma relação que você me falou aqui hoje, que a vista mais bonita de Vitória é de qual morro? Todos. Mas você me falou do Morro do Quadro. Morro do Romão. É do Romão, foi do Romão. Ô, Pedrinho, ó, a gente vai pro intervalo rapidinho, mas aí na sequência você vai cantar mais música pra gente. E aí, ó, isso aqui, que instrumento que você trouxe aqui é o quê? É um banjo? É um banjo que faz samba com banjo? Faz samba com banjo. Oba! A gente vai ouvir daqui a pouquinho, depois do intervalo, minha gente. TV Revista volta já. TVE Revista está de volta. Que bom que você está aqui com a gente na TVE, canal 2.1. Você também que está ouvindo a gente pelo 89.1 FM e você que está ligadinho no YouTube da TVE Espírito Santo. Coisa boa, né, gente? Hora do almoço com cultura, com música, com arte. Muito melhor para fazer digestão também, né? Olha, eu volto aqui com o Pedrinho Nona Madeira, que está aqui hoje no nosso estúdio, num bate-papo musical, também fazendo um som ao vivo pra gente. Olha, eu falei aqui que o Pedrinho, ele é mineiro, mas já capixabou. Tem mais de quase 30 anos de carreira. Sim. Já ganhei um presente aqui, ó, gente. Ganhei o CD dele, que esse aqui é o Pedrinho Nona Madeira, Brancos Portões, né? Você compõe também, né, Pedrinho? Compõe. E aí as suas músicas, você fala da vida, essa que você falou pra gente sobre acabou de cantar, né? Sobre o samba, sobre o morro. Sim. E sobre o que mais você gosta? O que te inspira nessa vida, Pedrinho? De modo geral, né? A natureza. Tudo que é de bom a gente tenta colocar na música. Isso aí. Pedrinho, você se apresenta muito na noite por aí, teve show final de semana agora, tem a agenda próxima aí, onde é que você vai estar? Tem, agora a agenda dias? próxima, agora eu estou preparando ainda. Tá preparando? E quem quiser acompanhar seu trabalho, te acha onde, homem? Você vai Instagram, Pedrinho Nona Madeira, Facebook, Pedrinho Nona Madeira, tem o telefone de contato, que é 027 999 88 1165. Boa, Pedrinho. Ó, você já colocou aqui agora, é sanfona ou acordeon? É sanfona. É sanfona? E então, se colocou a sanfona, é o quê? Um forrozinho que vem aí? É um forrozinho. O que você vai tocar pra nós? Deixa eu ver aqui, vou pensar. Vou tocar uma música do Dominguinhos. Dominguinhos, pra vocês ao vivo no TV Revista, com Pedrinho Nona Madeira. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto o fole vai tocando, vai semendo, eu vou vivendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou me convencido, nosso amor vai aumentando, eu nunca vi coisa melhor. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai, se eu pudesse acabar a separação, pra nós viver igualado a sanguessuga. Nosso amor pede mais suga do que essa que nós dá. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Aquela história que todo mundo merece uma segunda chance? Pois é, você vai conhecer agora dois jovens que tiveram a chance de recomeçar. Pegaram a tesoura, a máquina de cortar cabelo e a vontade de vencer. E aí eles criaram um projeto que está ajudando outros jovens a aprender um ofício e ganhar um dinheirinho honesto. A gente foi lá ver de perto como a barbearia virou ferramenta de transformação no bairro Soteco, em Viana. Bora pra lá. É na maquininha que o Rafael se garante, quer dizer, Fael do corte. É como ele prefere ser chamado. Tanto se garante que tá cortando o cabelo do amigo aí, ó, e também barbeiro, Júnior. Corta dali, acerta de cá. Tá pensando que é suave? Tem que ter habilidade. O Fael, ele teve o seu primeiro contato com a arte de mudar os visuais
depois de um período turbulento que ele passou. Foi quando eu saí da cadeia, fiquei 2 anos preso, aí surgiu essa ideia de cortar cabelo. Eu vi as pessoas cortando com copo, com linha, aí eu saí e pedi a Deus para abrir uma barbearia e acabei conseguindo ir abrir. Assim que ele saiu, ele resolveu recalcular a rota da vida e hoje dá aula. Já dei aula em projeto de adolescente infrator, inclusive eu tô dando aula pro menino que ele já saiu do crime. Já na Estica Cabelinho na Régua, é a vez do Júnior nos contar a sua relação com barba, cabelo e bigode. Com mais de 10 anos de experiência, ele lembra do início, lá do começo. Eu fui vendo ali, achei fácil, tentei cortar e vi que eu conseguia. Aí eu falei, vou começar a fazer um curso. Aí fiz um curso, me aprimorei, entendeu? Fui aprendendo. No início, muitas pessoas te criticam, não tem aquele apoio, poxa, você fez isso aqui, você pode melhorar, entendeu? Tem aquele erro ali, um errinho aqui, porque a gente, querendo ou não, no início de tudo, ninguém já começa no perfeito. As pedras no caminho desviaram o Júnior do rumo. Ele acreditou que tinha encontrado um atalho. A gente vê um dinheiro fácil, a minha cabeça subiu, aí no crime e tal. Aí eu tive uma passagem, Deus me abençoou, saí da unidade prisional tem 1 ano e 2 meses, entendeu? Voltei a cortar cabelo. Olha só, seguinte, como a gente tá falando de barbearia, eu sou um cara que curto muito, tá? Fazer a barbinha, deixar o cabelo bacana e tal. Fael vai aqui dar um jeito, ver o que ele consegue fazer nessa cabeleira aqui, que não tá tão grande assim, tô ficando careca, cara, você tá vendo, né? E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, mas enquanto isso, vamos entender ainda mais do trabalho dessa turma, do incentivo que eles estão dando pros moradores aqui da própria comunidade onde eles vivem. Daqui a pouco eu mostro. O Júnior e o Fael criaram o projeto Amigos do Corte. E aí se juntaram com mais amigos e cortaram o cabelo de geral lá no bairro. É emocionante você ver a galera toda aplaudindo, gostando, agradecendo, tipo, gratificante, né? Tá lá e tal, é isso. Só de lembrar, emociona. Uma vivência que tocou no coração, tá? É até difícil de falar, não tem. A alegria, né, da criança, uma coisa que a gente não teve, né, na nossa infância. Quem incentiva a dupla a continuar a seguir os caminhos da tesoura e navalha e máquina também é a turma que entende que valorizar o que é da comunidade é essencial. É transformar os cria-barbeiros referência para a moçada daqui. A gente, enquanto Cultura Betânia, somos bem territorialista, né? A gente gosta de valorizar o que é nosso, da onde vem a gente, né? Então, estar com esses meninos fazendo essa ação foi sensacional. Acho que deu um up, assim, pra gente de dizer que estamos no caminho certo, né? De que a comunidade é isso, é se abraçar, se fortalecer enquanto indivíduo mesmo desse território aqui, que muitas das vezes é esquecido, né? E a gente vem com essa causa. E o Cultura Betânia nasceu dessa ação aí, da ausência, né? Como o Júnior falou, o que ele não teve na infância dele, ele está proporcionando agora para outras crianças. E o Cultura Betânia vem disso, né? Vem desse intuito aí da ausência de muita coisa, né? Da ausência de muitas políticas públicas. Então, o nosso intuito sempre vai ser esse, de um fortalecendo o outro. E aí, quando a gente se encontra, é essa explosão aí de sentimento, de emoção, de felicidade. Para finalizar, eu não cortei a cabeleira toda, mas o Fael, ele fez questão de marcar a TVE nas minhas ralas madeixas. Viu aí, né? Ficou bacana, estilo. Fael e Júnior, uma dupla que inspira. É gente que tem muito para contar pra gente. Massa demais, adorei, Vitor. Ele não só veste a camisa da TV, como também o corte de cabelo. Muito bom, gente. E olha só o seguinte, a arte abstrata desafia os sentidos e abre espaço para novas interpretações. E ela destaca uma exposição que acontece simultaneamente na Galeria Homero Macena, lá no centro de Vitória, e também no Museu de Arte do Espírito Santo. E é a última semana, hein? Fica a dica, bora conferir. Linhas, formas, cores. A arte abstrata não representa o mundo como ele é, mas como pode ser sentido e imaginado. Uma exposição, 2 espaços, infinitas interpretações. Isso é abstrações, percursos da forma e do tempo. Nós
estamos agora na Galeria Homero Macena. Tudo por aqui chama a atenção. É um convite para olhar além do óbvio. Mas tem um detalhe, essa exposição, ela não acaba aqui. Ela acontece também simultaneamente no Museu de Artes do Espírito Santo. Não é a primeira vez que a gente faz esse formato a gente fez em 2022 na exposição Reviravolta do acervo da Associação Cultural Vídeo Brasil, né, uma instituição de São Paulo, em que a exposição aconteceu no museu e aconteceu na galeria. Eu acho que essa extensão de uma exposição que se expande em mais de um espaço, ainda mais sendo no centro de Vitória, né, possibilita que o público circule entre um espaço e outro, mas principalmente também faça uma elaboração sobre essas exposições nesse transitar. A mostra traz um recorte do acervo de arte abstrata da Galeria Homero Macena, reunindo trabalhos que marcaram a história artística do Espírito Santo. São 400 e algumas obras do acervo. Fizemos um recorte do abstrato. Então, tem aproximadamente 50 a 60 obras, tanto aqui na Galeria Homero Macena, quanto no Museu de Arte. Entre as obras expostas, diferentes técnicas e materiais mostram que a arte abstrata pode ser tudo. Meu trabalho ele foi uma curadoria, acho que foi na década de 80, 90, já nem me lembro tão bem assim. E foi uma homenagem ao José de Anchieta, a história dele, né, aqui. E ao invés de eu pegar uma relação religiosa de Anchieta, eu peguei os passos de Anchieta, né, essa trajetória que ele fazia entre a cidade de Vitória e a cidade de Anchieta, essa alusão a isso, assim. A abstração, ela amplia a possibilidade de leitura e de narrativa de um objeto de arte, né? Então, assim, à medida que você olha um trabalho que não te dá tudo, né, que seria a relação configurativo, ela promove isso dentro de cada um, espectador de cada um que vem visitar. A exposição fica aberta ao público até o dia 19 de abril, com entrada gratuita. Um convite para explorar a arte sem limites. E vale lembrar que o Museu de Arte do Espírito Santo fica na Avenida Jerônimo Monteiro, lá no centro de Vitória, beleza, minha gente? E a Galeria Homero Macena fica na Rua Pedro Palácios, ali bem pertinho do Palácio Anchieta, tá bom? Pessoal, o nosso programa está terminando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia aqui nesta segunda-feira. E agora, quem está ouvindo a gente pela 89.1 FM vai ficar na companhia de Zé Capial, com Sintonia do Povo. E você segue aqui com a programação da TVE. Acompanhe também a gente nas nossas redes sociais, @TVE Espírito Santo. Conversa com a gente, deixa a sua sugestão para a gente fazer esse programa juntinho aqui, beleza? E ó, para terminar o programa de hoje nessa segunda, o Pedrinho Nó na Madeira, que está aqui com a gente hoje, já pegou ali o banjo. Tô sabendo que vai rolar um samba, é isso, Pedrinho? Sim, então bora sim. terminar o programa de hoje com um sambinha. Um beijo, gente, até amanhã. Obrigado, TVE Revista. Obrigado, Espírito Santo. Obrigada, Pedrinho. Uma boa tarde para todos. Quem é ela que vai todo dia na capela fazer oração, acender vela? Dizem que ela zela por mim. Me contaram que a menina moça é donzela. Quando ela está na janela, sempre joga beijos pra mim. Quem é ela? Quem é ela que vai todo dia na capela fazer oração, acender vela? Dizem que ela zela por mim. Me contaram que a menina moça é donzela. Quando ela está na janela, sempre joga beijos pra mim. Me contaram que ela tem por mim um chamego, que todo lugar onde eu chego, depois ela chega também. E me olha com jeito de quem quer carinho. Eu fico pensando sozinho, será que ela quer ser meu bem? Se eu vou na Mangueira ela vai, eu vou na Portela ela está. Ela vai no Cacique de Ramos, ela vai no Estácio de Sá, ela vai no Pagode
Xerém, ela vai no pagode Irajá. Se eu vou na Mangueira, ela vai. Eu vou na Portela, ela está. Ela vai no Cacique de Ralobira, ela vai no Estácio de Sá. Ela vai no pagode Xerém, ela vai no pagode Irajá. Qualquer dia eu me invoco e tomo coragem e rezo de frente à imagem do bom Jesus de Nazaré. Meu Senhor, por favor, vem ouvir minha prece. Só tem a paz quem merece, só tem amor quem tem fé. Eu vivia isolado do mundo quando eu era vagabundo, sem ter